Passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Assim que os viu, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrando-se aos pés e com o rosto em terra, deu-lhe graças, e este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos, e uma vez mais, elevamos as nossas vozes em oração ao nosso Deus Altíssimo, nosso Deus e nosso maravilhoso Pai. Graças te damos, porque é o Senhor quem nos mantém de pé. Graças te damos, porque repousa sobre nós a tua misericórdia. O favor do Senhor está sobre as nossas vidas neste lugar. Te louvamos, porque se estamos aqui, é sinal de que houve sobre nós o renovar da tua misericórdia, Senhor. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui à frente do teu povo. Que o teu nome seja exaltado acima de todos os nomes. Pai, a tua palavra foi lida e ela há de ser compartilhada neste lugar. Ministra o nosso coração nesta noite. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, o texto que nós lemos nos fala acerca da cura de 10 leprosos. Mas interessante notar que a Bíblia diz que desses 10, apenas um voltou para agradecer o Senhor. De 10, apenas um voltou para glorificar a Deus. E por incrível que pareça, o texto nos fala que este era samaritano. Ele não era judeu. Diz que justamente este samaritano, ele volta glorificando a Deus por causa do milagre que havia recebido naqueles dias. Irmãos, eu quero nessa noite ser sucinto, porque nós estamos no culto de oração, e eu quero compartilhar algumas atitudes que eu aprendi com este samaritano. E eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês as lições, as atitudes que este samaritano teve, que nós também precisamos aprender a colocar em prática nas nossas vidas. A primeira atitude que me chama a atenção na vida deste samaritano está no versículo 15. Diz que ele voltou para Jesus. Interessante notar que o texto diz que foram 10 que foram curados, mas que apenas este samaritano, irmãos e irmãs, voltou. E isso, irmãos, deve causar uma reflexão nas nossas vidas, porque quantas são as pessoas que procuram a Jesus quando estão passando por adversidades,
recebem a vitória, a bênção, a cura, mas que não têm a atitude de voltar, meus irmãos e irmãs. E isso, irmãos, nós precisamos parar para analisar, que são muitas pessoas que recebem algo da parte do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas recebem a bênção, vão embora e não voltam, meus irmãos e irmãs. E o que me chama a atenção neste homem samaritano é que ele recebe a sua cura, o livramento daquela lepra. E ele então tem a preocupação de voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro adorador, ele é diferente porque ele sempre volta para Jesus, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos aprender a ser como o apóstolo Pedro. Pedro, no momento que Jesus está discorrendo em um sermão, podemos dizer assim, um pouco pesado, a Bíblia diz que as multidões que acompanhavam o Senhor Jesus já não andavam mais com ele, viraram as costas, e há pessoas que, por incrível que pareça, também tomam essa decisão de virar as costas para o Senhor Jesus Cristo. E aí, de repente, Jesus se volta para os seus discípulos, mais chegado, mais próximo, e pergunta: vocês também não querem ir com eles? E aí a resposta do apóstolo Pedro, irmãos, é uma resposta maravilhosa, que ele vai dizer: para onde iremos nós, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna, meu irmão, minha irmã. Isso significa que nós precisamos constantemente retornar aos pés do Senhor Jesus para agradecê-lo. Quantas bênçãos Deus não tem derramado sobre as nossas vidas, quantos milagres e livramentos que Deus não tem feito nas nossas vidas, meus irmãos e irmãs. Então a primeira lição que este samaritano nos deixa é que ele voltou. A segunda atitude desse samaritano é que está aqui ainda no versículo 15. Diz que ele voltou glorificando a Deus em voz alta, meu irmão, minha irmã. Isso significa aqui que ele não se conteve em expressar a sua gratidão, a sua adoração ao Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui são gratos a Deus? E às vezes, irmãos, nós somos tímidos, envergonhados, reprimidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto aqui nos fala bem claro, dizendo que ele voltou glorificando em alta voz. Dá para imaginar este homem saindo do meio dos 9 ali, do meio dos 10 ali, voltando, correndo, dizendo: glória, 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 glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Irmãos, nós precisamos aprender também essa atitude, de aprender, colocar para fora, exaltar aquilo que Deus tem feito por nós, agradecer e glorificar. E às vezes nós somos retidos, nós somos reprimidos. Irmãos, veja qual é a reação do mundo lá fora. Quando o seu time faz um gol, como que as pessoas vibram: gol do Galo, gol do Cruzeiro, gol do Flamengo, e soltam um folguedo, pistolão e alegria. Mas quando nós entramos por essas portas, irmãos e irmãs, nós somos retidos na nossa adoração e na nossa exaltação. E quando eu meditava neste texto pela essa manhã, chamou a minha atenção, dizendo que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Você pode dizer glória a Deus em voz alta aí, meu irmão?
Aprenda, irmãos, a exaltar a Deus, a expressar sua adoração em voz alta, meu irmão. E não é para o inferno não ouvir não, porque o nosso compromisso não é com o inferno, não é com Satanás. O nosso compromisso é com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A honra é para Ele, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, meu irmão, minha irmã. Mas há uma terceira atitude, diz aqui, irmãos, no versículo 16, que nós precisamos aprender. Veja que eu falei que são lições que nós precisamos aprender, irmãos. A terceira atitude deste homem é que diz aqui no versículo 16, que ele se prostrou aos pés de Jesus, como com o rosto em terra, meu irmão. Olha que atitude de humildade que nós precisamos ter diante do Senhor Jesus Cristo. Ele vem agora todo empolgado, exaltando a Deus em voz alta, e diz aqui que humildemente ele coloca o rosto na onde, gente? No pó da terra, aos pés do Senhor Jesus Cristo. O melhor lugar para se estar, igreja, é aos pés do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Este homem, ele entende a importância de estar neste lugar com o rosto na terra, prostrado, reverenciando aquele que havia liberado a cura sobre a vida dele, irmãos. Precisamos fazer isso também. Precisamos lançar a nossa vida, nos prostrarmos diante do Senhor com a face no chão. Não é isso que diz Jeremias em Lamentações? Coloca a boca no pó. Talvez haja esperança para você. Boca no pó, meu irmão, minha irmã. E nós estamos aqui nesta noite para simplesmente fazer isso, nos prostrarmos diante do Senhor Jesus com o rosto em terra, e aos pés do Senhor Jesus fazer como Ana, que era estéril, foi para o templo e orou com o rosto no chão. Fazer como Maria, e se quedava aos pés do Salvador Jesus para ouvir. Mas há uma quarta atitude também. Diz aqui, irmãos, no versículo 16, prostrado com o rosto em terra, aos pés de Jesus, diz que ele, e dando-lhe graça. Isso significa que aquele homem não se cansava de agradecer pela bênção recebida, meu irmão. Olha que atitude. Diz que ele dava graças, ele não se cansava, irmãos, de adorar Jesus, de enaltecer o Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós às vezes ajoelhamos diante do Senhor para pedir? Aqui ele não estava de joelho pedindo ou implorando nada. Diz que ele estava adorando Jesus. Diz que ele estava agradecendo Jesus, rendendo graças. Oh meu Deus, graças ao Senhor por essa vitória. Aquele homem, irmãos, estava fadado à morte, porque nós sabemos que a lepra naqueles dias era letal. A lepra causava morte, não tinha cura, e ele recebe esse livramento do Senhor Jesus, e ele não tem outro entendimento, senão de prostrar aos pés de Jesus e render graças, adorar a Deus por aquele milagre, por aquela vitória recebida naqueles dias. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ter um coração grato a Deus por aquilo que Deus tem feito para conosco. Precisamos, irmãos, agradecer. Alguém disse que a gratidão é a rainha das virtudes. Alguém disse que a gratidão é a memória do coração. Precisamos ser gratos a Deus. Só de você estar aqui, meu irmão, como eu agradeci e glorifiquei a Deus por entrar por essas portas nessa noite. Não tem como, irmãos, por mais firmes na fé que a gente esteja, quando vem alguma coisa na nossa casa, na nossa família, a nossa mente às vezes vagueia um pouco. Meu Deus, será que vamos sair dessa situação? Mas olha nós aqui nesta noite.
Olha você aqui nesta noite, meu irmão. Olha os livramentos, olha os cuidados de Deus, porque então não expressar a nossa gratidão a este Deus que tudo tem feito em prol das nossas vidas. E por último, irmãos, versículo 17 e 19, e Jesus então pergunta: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Quantas são as pessoas que agem na mesma forma desses 9? Não agradece o Senhor, não reconhece aquilo que Deus tem feito, não vê a ação de Deus, às vezes pede sim, recebe e não retorna, não glorifica, não engrandece a Deus. Mas diz aqui Jesus perguntando: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E aí o versículo 19 encerra para nós orarmos nessa noite. Jesus diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Significa que aquele homem, ele recebeu mais do que aquilo que havia pedido. Aquele homem recebeu mais do que os demais, porque voltou, meu irmão, que reconheceu aquilo que Jesus havia feito. Ele recebeu, além da sua cura, ele recebeu também a salvação da sua alma. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que pedimos e muito mais do que pensamos. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé neste culto de oração, que é uma palavra breve, e nós estamos aqui para adorar, para orar e para interceder nesta noite. A palavra foi ministrada ao seu coração neste lugar. Nós aprendemos que aquele homem voltou. Nós aprendemos que aquele homem glorificou a Deus em voz alta. Nós aprendemos que aquele homem prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus. Nós aprendemos que aquele homem não cansou de agradecer pela bênção recebida. Nós aprendemos que aquele homem recebeu mais do que pediu. Assim também o Senhor Jesus Cristo está aqui em nosso meio nesta noite. E da mesma forma que aquele homem leproso foi curado daquela enfermidade, ele pode também nesta noite, meu irmão, minha irmã, liberar sobre a sua vida aquilo que anseia o seu coração, a sua alma nesta noite. Aquele homem vivia diante de uma impossibilidade, mas Jesus tornou possível aquilo que lhe era impossível. E eu quero te perguntar, fecha seus olhos nessa noite. Qual é a sua impossibilidade? Qual é o seu dilema nesta noite, meu irmão, minha irmã? Eu sei que nós vamos sim nos prostrar diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Sim, para pedir, para apresentar as nossas vidas. Mas eu gostaria que você, no seu período de oração, abrisse os seus lábios para externar a sua gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Meus irmãos e irmãs, Jesus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que curou a vida dos 10 leprosos, Ele pode também nesta noite entrar na sua causa, na sua demanda, na sua dificuldade. Ele pode, através de uma única palavra. Jesus disse: vai e mostra ao sacerdote. Aqueles 10 foram curados, mas um voltou. E eu louvo a Deus porque você é esta pessoa. Você é esta pessoa que voltou. Você é esta pessoa que aqui está nesta noite, que não deixa de reconhecer
as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, e Ele é poderoso para fazer aquilo que você pede nesta noite, e muito mais do que você está pensando, meu irmão, minha irmã. Jesus pode não somente curar a lepra, mas Ele pode também trazer a salvação para a sua casa. Jesus pode não somente libertar a vida do seu filho, ou sua filha, ou amigo ou amiga viciado, mas pode transformá-lo, a vida dessa pessoa, e conduzir as mansões celestiais. Ele pode todas as coisas, para Ele não há nada impossível. E o mesmo que liberou a palavra de cura sobre os 10 leprosos lá, Ele pode também liberar uma palavra de cura sobre a sua vida nesta noite. Ele pode liberar uma palavra de salvação na sua casa. Ele pode liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida nesta noite. Jesus Cristo, o mesmo de ontem, hoje e eternamente, está aqui em nosso meio neste lugar, está aqui em nosso meio nesta noite. Ele está presente aqui neste lugar. Meus irmãos, nós vamos buscá-lo nesta noite em oração. Nós vamos nos prostrarmos diante dele nesta noite em oração. Vamos apresentar as nossas vidas sem reserva alguma, dizer o quanto somos gratos, o quanto somos gratos por aquilo que Ele tem feito para conosco. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor tem poder para fazer na sua vida nesta noite, aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar uma canção. Seja engrandecido, vamos cantar essa canção de novo. Seja engrandecido, esse hino é profundo, irmãos. E aí nós vamos cantar, e logo após este hino nós estaremos dobrando os nossos joelhos, orando nesta noite, buscando a face dele, com o rosto em terra, prostrado, adorando.